A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que, nesta oportunidade, nesse dia 16 de fevereiro de 2025, podem estar conosco e é alegria para cada um de nós saber que os nossos irmãos têm interesse, desejo de conhecer mais ao nosso Deus. E somos gratos a cada um de vocês, esperando que esta sempre breve e simples meditação sobre o Senhor Jesus possa nos levar a buscar, a conhecer mais sobre esse maravilhoso nosso Senhor e Salvador. Então, assim, para podermos ter cada vez mais uma vida espiritual mais sólida, mais firmada na rocha eterna, que é o Senhor Jesus, para não nos desviarmos por qualquer vento de doutrina, como está escrito. Então, agradeço ao Senhor pela vida de todos vocês, aqueles que nos veem pela internet. Que o Senhor esteja aí abençoando cada lar, cada família. Vamos orar para iniciarmos. Ó soberano e altíssimo Deus e nosso Pai, nosso provedor, nosso sustentador, nosso protetor, aquele que por nós entregou seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para ser morto inocente em nosso lugar. E nos concedeu este dia de bênçãos, após uma semana de bênçãos contínuas, nos guardando, nos protegendo, nos concedendo saúde e forças, e chegamos até aqui. Foi tudo isso por causa do teu amor incondicional para com todos. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós através desta palavra santa, que é a tua palavra justa, santa e verdadeira, e que toque no nosso coração para fazermos aquilo que te agrada. Que o nosso Deus e Pai tenha misericórdia de cada um de nós e permaneça conosco, não porque merecemos, mas porque o Senhor é benigno e bondoso e ama aqueles que buscam a tua palavra, aqueles que lhe obedecem. E nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade desses teus filhos que estão conosco, daqueles que estarão vendo este vídeo pela internet e daqueles que não podem estar conosco neste momento. Nós pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje o terceiro domingo do mês de fevereiro e temos aqui como nosso tema para a nossa meditação momentos com o Mestre. E os nossos momentos com o Senhor Jesus, cada um de nós tem, todos devem ter momentos em que nós oramos a Deus, que nós separamos do nosso dia para orar ao Senhor. Mas o nosso texto está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 45, assim está escrito. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. E, tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Este texto nos fala de
um encontro de uma pessoa com o Senhor Jesus, e que foram poucos momentos, mas momentos de infinita alegria para aquele homem que já sofria há muito tempo. E todos nós temos o nosso encontro com o Senhor Jesus, um dia que o Senhor nos concedeu estarmos diante dele, arrependidos e reconhecendo o nosso pecado e buscando ao Senhor Jesus. E até então o Senhor Jesus não nos tem abandonado. Por isso, louvamos ao Senhor. Os nossos hinos da nossa harpa, o hino de número 4 e o hino de número 48. Dois hinos da harpa cristã, um pouco longo, mas vamos louvar ao Senhor. Amém? Então, o hino de número 4 tem por título Deus velará por ti, o que é uma verdade e a palavra de Deus nos garante. E confiamos nesta palavra maravilhosa. 1, 2, 3. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Sim, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará,
acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, porque sabemos que Ele é fiel e esta palavra se cumpra na vida de cada um de nós, aqueles que confiam no Senhor, e Ele não vai nos deixar desapontado, pois assim, até aqui, nunca o Senhor nos desapontou. Não é como o homem, em que eu já creio que desapontei muitas pessoas, e muitas pessoas desapontaram outros, mas o Senhor é fiel. Aleluia. Nosso segundo hino, de número 48, o dia do triunfo de Jesus. Bem, 48. 1, 2, 3. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, a graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Porque de mim mesmo não tenha nada em que possa confiar para poder chegar lá neste dia, mas é pela graça de nosso Senhor Jesus que nós lá estaremos, pois eu creio que estes irmãos que têm se dedicado a ouvir a palavra do Senhor, a compartilhar a palavra do Senhor, pela graça nós lá estaremos. E esta é uma alegria que não podemos compreender totalmente. Mas graças ao nosso Deus que nos permitiu chegar até aqui. Então, neste dia, eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão a todos vocês, a nossa gratidão a todos vocês, e
que o Senhor esteja abençoando uma pessoa que nós conhecemos, ainda não conhecemos, mas conhecer no sentido de estar próximos, de estar juntos. Mas a minha esposa vai ter a oportunidade de estar com essas pessoas na quarta-feira e que passam por uma situação de saúde realmente grave. Mas eu peço as orações dos irmãos, tanto desses que estão conosco, mas daqueles que nos veem pela internet. Orem em favor desta pessoa, para que o Senhor possa libertar deste mal, e ainda com pouca idade. E este é o desejo do nosso coração. E o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês igualmente. Vamos também ouvir o nosso pedido de oração dos nossos irmãos que estão conosco. A paz a todos, aos irmãos. Essa semana eu tenho a agradecer e pedir oração para os meus familiares, pois Deus achou justo recolher a minha avó essa semana e para se encontrar com seu marido e sua filha, né? Descansou em paz e só para que Deus possa consolar os corações dos nossos familiares ali do Brasil. E só agradecer, pois graças a Deus ela partiu serena e só deitou, dormiu e nunca mais acordou. Graças a Deus. Sem sofrimento. Só agradecer também, semana que se passou, agradecer, né, também o Anderson, né, pela perda, mas É, sim, também, graças a Deus, né, é melhor. A paz do Senhor a todos. Também tenho a agradecer muito a Deus, né? Que Deus tem sido fiel, sempre, né? Nos guardando, nos livrando. E sempre tenho alguns testemunhos para contar aí, né? De coisas que acontecem. Mas, vamos ser um pouco breve, né? Quero pedir oração também para o meu filho, né? Que passa por um momento de separação aí, né? Mas que Deus possa estar guardando, meu neto também, né? Minha norinha também. Quero continuar pedindo a Deus para abençoá-los, né? Mesmo que estejam passando por esse momento, né? Que Deus sabe todas as coisas, né? Quem somos nós para ajudar, né? E pela semana, né, que vai vir aí, que Deus continue a abrir as portas do céu, se ele tem estado um pouco fraco para mim, mas Deus permanece fiel e verdadeiro na minha vida. Então, como diz a palavra, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Bom dia. 先週ちょっと、姪っ子の次男坊がもう学校卒業して、就職決まったんで、東京勤務になるということで、ちょっと、住宅の方を、住み所の方を下見に、大体、帰ったんですけども、うまく決まりますように。それと、あと、私の方の生活の方も、ちょっと寒いですけども、順調にいってますので、感謝と、この二つをお願いしてもらいます。以上です。ゆうすけがいい名前、個人。Então, boa noite, bom dia. Eu também, a mesma oração. Eu agradeço, né, por tudo que está correndo tudo bem. Então, pelo sobrinho, né, que vai começar a trabalhar a partir do mês de março. Não, março não. 4月ね。4月 De から、 Osaka vem para cá, né? 4月から、 Então, eles ficaram 2 dias em casa, aí falei bastante, né, de Jesus,
Então, eu só peço oração, né, para que eles se salvam, né, salvem a família toda, né. Eu falei que sempre a gente está orando por eles, né, e ainda bem que a irmã dele e a sobrinha, né, mesma casa, sabe, desse jovem, né. Então, tiveram câncer e ainda bem, pela misericórdia de Deus, eles estão bem. Então, gostaria que orar para que ele se acostume logo no trabalho, com o clima daqui de Tóquio, né. Uhum. Ao Senhor, pastor. Pastor, também te agradecer pela semana. Essa foi uma semana de bastante trabalho também. Suada, bastante desafios. A próxima semana promete também umas viagenzinhas aí para Toti. E continuar pedindo oração pela vida do Rodaré. Aparentemente vai ser amanhã a cirurgia. A opção foi por enxerto, para tentar não amputar o braço, né, para dar uma qualidade um pouco melhor para o Rodaré. Então, de oração para a cirurgia amanhã. Primeiro eu quero agradecer a Deus, seus irmãos que oraram por mim, minha alergia está bem melhor, vermelha, tenho feito alguns testes alimentares e estou reagindo bem, né? Não estou sentindo mais tanta coceira, tanta vermelhidão. Agradeço a Deus e a oração dos irmãos, porque eu estou sentindo, né? E cada dia mais eu estou melhorando. Agradeço ao irmão também, que me deu umas dicas muito boas. Deus continue usando a vida da senhora. Sobre a cirurgia do meu avô, eu também queria agradecer a Deus porque a decisão que os filhos tomaram foi boa, né? Porque o médico já colocou em relação ao meu colocar em questão da ocupação do trabalho, foi enxerto, né? Meu avô não queria amputação de jeito nenhum. E a gente orou por isso. E no final, os irmãos acharam melhor o enxerto. E o médico falou que vai dar uma qualidade, não vai curar, porque o câncer tende a voltar. Em nome de Jesus, não vai voltar. Mas o enxerto vai garantir qualidade de vida melhor para ele. Então, a gente vai estar orando para que não volte mais, né? Esse enxerto pegar sucesso, né? Agradecer a Deus por essa participação. Os nossos irmãos que também têm sido bênçãos nas mãos do Senhor, orando em favor dos entes queridos. Irmão, o irmão está conosco, o irmão Sebastião e a irmã Leia, o vosso pedido, por gentileza. Graça e paz. Pedido para que o Espírito Santo venha nos guardar os nossos corações, né? Para que possamos viver uma vida aqui nessa terra, cumprindo, né, o mandato que Deus deu para nós, que Deus deixou para a gente, e fazer novos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se levante, né? Levante dentro da fábrica, onde for, A escola, no na rodada, na escola, no hospital, onde for trabalhar, que as pessoas se levantem com essa mensagem para pregar o Evangelho. Amém. Que o Espírito Santo possa estar para a gente sabedoria, para a gente ser sábio nas horas das decisões, inteligência, para a gente tomar as decisões certas, tanto na vida da gente, trabalho, Amém. e no nosso relacionamento também, né? Que a nossa vida aqui ela é muito corrida. Mas, assim, eu quero agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua Graças a Deus. misericórdia e pelos seus cuidados que tem tido por nossas vidas. Glória a Tem Deus. abençoado mais Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. A irmã Leia. Ela resolveu os negócios. Isso, ok. Amém. Deus abençoe a irmã Leia também e as crianças. Irmã Luzinete, por gentileza. Paz do Senhor Jesus.
Paz, Senhor, irmã amada. Só Deus que tem os meus pais, também pelo Brasil. Amém. Muito grato, então. Irmã Mico, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz. Paz do Senhor Jesus. Eu continuo orando, né, por essa jovem Rafaela, de 2 anos. Ela, desde 12 anos, tem sofrido de colite ulcerativa, já fez 3 cirurgias. E nesta quarta-feira, às 10h30, está marcado na faculdade de Tóquio, Todai, né? Sobre segunda opinião. A menina está internada em Saitama e os pais vêm junto, porque tem que ser tradutora da área de saúde, senão não aceita. Eles têm tradutor, mas não é da área de saúde. Uma igreja falou com outra pessoa falou com outra pessoa, e veio para mim esse, como que fala? Esse amparo, esse cargo, esse cargo, né? Mas como é o hospital de primeira qualidade aqui do Japão, o máximo de tratamento, então eu já pesquisei sobre o médico, pesquisei sobre a enfermidade, sobre a cirurgia que ela fez, tudo para não estar por fora na hora da tradução. Falei com a menina também, porque a mãe Deus também santo. não sabe muitas coisas sobre sintoma, tratamento, tá? E na Amém, Jesus. as irmãs oram também em pleno culto de oração, né? Eu estarei lá, então eu peço a intercessão das irmãs, por esse caso. Senhor. Então, difícil para nós, mas para Deus. Senhor. Deus santo e bom. A cada um desses aqui expressou o seu desejo diante de ti, ó Deus, para que o Senhor possa socorrer aquele que está enfermo, para que o Senhor possa restaurar e restabelecer, ó Pai amado, aquele teu filho que já não tem tantas forças devido à idade, mas o Senhor será com ele para a alegria de muitos que estão ali, Senhor meu Deus. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Pai amoroso, na vida dos nossos irmãos que estão conosco, ó Pai amado. Também pela saúde e as forças, que o Senhor esteja com cada um deles no seu local de trabalho, abençoando, guardando, protegendo e concedendo uma semana na tua paz, porque eles, de coração e de público, agradecem a ti, ó Deus e Pai, por mais esta semana que tem se passado na tua presença. Ó Senhor meu Deus, a cada um de nós necessita e carece do entendimento, da compreensão, do teu Espírito Santo trabalhando na vida de cada um de nós, também na vida daqueles que estão próximos dos familiares, que o Senhor esteja trabalhando por tua graça e o teu favor, segundo o intento do coração de cada um desses nossos irmãos que tem nos dirigido esta palavra, e que possamos estar orando, ó Senhor Pai, agradecidos a ti, porque podemos ser vasos de honra e compartilhar esta palavra aos nossos familiares que ainda não foram encontrados por esta palavra santa, aos familiares do irmão Nishimura. Ó Senhor meu Deus e nosso Pai, pela irmã Luzinete e seus familiares, pelo nosso irmão Sebastião e os seus familiares, ó Pai amoroso, pelos familiares do Anderson e da Keiko, pelos familiares do nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa irmã Renata, do nosso irmão Carlos e família, na resolução de cada dificuldade e cada problema, o Senhor seja com esse teu servo que busca a tua presença, igualmente a minha cunhada e ao meu cunhado, o Senhor esteja abençoando. Também, ó Pai amoroso, aquela jovem que está no leito de dor, de enfermidade, que a medicina pouco pode fazer, mas aí nós continuaremos confiando na tua providência, porque temos ouvido que o Senhor tem abençoado ricamente aqueles que buscam a ti. Como socorro sempre presente, continuaremos buscando a tua presença. E tu és Deus vivo e responde àqueles que amam a tua palavra, lhe obedecem e buscam a ti com um coração humilde e quebrantado. Continua a estar com cada um desses teus servos que também nos veem pela internet. Ó Senhor, visita cada lar, cada família. O nosso irmão, pastor Sato, não pôde estar no culto hoje. O Senhor esteja
abençoando aquele teu filho, não sabemos a razão, nem o motivo, mas o Senhor sabe, porque nada está oculto diante de ti. Trabalha naquele coração, trabalha naquela vida, naquela alma e dos familiares também. Que o Senhor esteja conosco toda vez que nos reunirmos em nome do Senhor Jesus. É que nós te pedimos as tuas bênçãos. Alcança cada um desses pedidos depositados no teu altar. Responde segundo o teu querer e a tua misericórdia e a tua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor tem abençoado, temos ouvido. Que Ele continuará a abençoar, nós temos a certeza. Por isso, vamos permanecer firmes neste propósito de orar uns pelos outros, de compartilhar a palavra do Senhor com sabedoria, discernimento, entendimento, vindos do Espírito Santo. Por isso estamos aqui. Vamos ao nosso texto desta noite e podemos ler ou ver, através da leitura dos evangelhos, que rapidamente se torna aparente uma breve leitura, não uma leitura rápida, mas numa breve leitura nós podemos ver que o ministério do Senhor, o ministério terreno do Senhor Jesus, era um ministério centrado nas pessoas. Então, este é um dos pontos do ministério do Senhor Jesus. E existem alguns versículos, 2 versículos que declaram em detalhes a declaração da missão do nosso Senhor Jesus Cristo, e está em Lucas capítulo 10 e versículo 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não estou conseguindo, irmão. Talvez você tenha que ficar ali um pouco. Isso. Okay. E um segundo versículo é Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. São 2 versículos que falam e tratam da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são somente esses, não? Mas, obviamente, o principal de tudo, o nosso Senhor Jesus veio a este mundo com a cruz do Calvário em seu coração e em sua mente. Nada poderia tirá-lo deste propósito, pois para isso ele obedeceu ao Senhor e esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e entregou-se a si mesmo, como nós vimos no domingo passado. Então, ele nasceu literalmente para morrer. Então, a passagem em Marcos 10, 45 nos fala sobre Jesus vindo para dar vida ao Senhor Jesus. Volta um pouquinho. Então, não, para cima, contrário. Aí, desculpa. Então, um pouquinho mais para baixo, por gentileza. Ao contrário. Dar vida em resgate de muitos, mas também ele nos diz que ele veio a esta terra para ministrar. Então, esta palavra significa literalmente servir. Então, ele veio para ministrar, significa servir. E vem da mesma palavra que nos dá a palavra diácono ou servo. Então, para nós, diácono ou servo. Então, Jesus veio a este mundo para morrer pelos homens, mas ele também veio para servir aos homens. Então, essa atitude de serviço é vista repetidamente nos encontros pessoais que Jesus teve quando andava neste mundo. Então, quero que você veja os momentos passados com Jesus, são momentos poderosos e transformadores. Todos aqueles que nós lemos nos evangelhos que encontraram o Senhor Jesus foram momentos transformadores.
a mulher do fluxo de sangue e tantos outros. Não tem nenhum que não houve nenhuma transformação. Então, ao observarmos Jesus e suas interações com as pessoas da sua época, nós vemos como ele interagirá com qualquer um que reserve um tempo para passar alguns momentos com o Mestre. Então, nós devemos sempre ter algum momento na nossa vida para o Mestre. Então, esta passagem encontra o Senhor Jesus no meio de uma cansativa e desafiadora campanha de pregação. Então, nós somos informados nos versículos 21 ao 34. Então, neste capítulo, nós lemos 40 ao 45. Mas nos versículos 21 e nos versículos 34, nós podemos ler que no dia anterior, Jesus havia ensinado na sinagoga. Jesus expulsou um demônio, curou a sogra de Simão Pedro e curou muitos doentes e libertos de outras de possessão demoníaca. Isso até o versículo 34. Então você poderia pensar que Jesus, né, deveria precisar de um período de descanso após uma agenda tão acentuada. Ou seja, em nenhum momento ele estava parado ou descansando. No entanto, o versículo 35 desse mesmo capítulo, nós encontramos Jesus de pé e no local de oração bem antes do amanhecer. Então, ainda que ele passou uma noite, mas o amanhecer, antes do amanhecer, ele já estava lá. Então, quando seus discípulos o encontraram, ele lhes diz que é hora de ir às cidades vizinhas para pregar, pois esse ministério, ele usa essa palavra, foi a razão pela qual ele veio ao mundo, dos versículos 36 ao 39. E no meio do seu ministério de pregação e ensino, em Cafarnaum, ele veio para ministrar, ele é interrompido por um único homem, um leproso. E esse encontro pessoal é que podemos ver nesta noite. Então, esse foi assim um resumo do início do capítulo. Então, enquanto havia grandes multidões para serem curadas, ajudadas, ensinadas, não podemos nos esquecer disso, um homem conseguiu ter um momento com o Mestre. Ele conseguiu chamar a atenção do nosso Salvador Jesus. Então, é nessa cena que nós vamos dar uma olhada e testemunhar por nós mesmos como é transformador esse momento que nós passamos junto com o Senhor. O versículo 40 nos trata da condição do leproso. E o que é leproso? Bem, eu nunca vi uma pessoa desse jeito, nem tenho ideia de como poderia ser, mas vamos aqui rapidamente nos informar sobre o que seria. Então, a sua doença, a lepra. Nós somos informados de que este homem que se aproximou do Senhor Jesus era leproso. Já tem algo que não está correto e que nós vamos descobrir. Então, de todas as doenças e aflições que devastaram o mundo antigo, nenhuma era mais temida ou mais assustadora que a lepra. Então, uma breve descrição dessa doença até que é bom, porque nós nos recordamos de viroses que têm acontecido e que se tornou uma epidemia que ceifou a vida de muitos. Mas alguns anos atrás, ou séculos atrás, houve realmente também grandes perdas devido a doenças. Então, a doença, geralmente, a lepra, começava com a pessoa começando a se sentir um pouco cansada. Sem nenhuma razão, ela apenas tinha uma sensação de fadiga. E então as articulações começavam a ficar doloridas. Não significa que isso daí é característica exclusiva da lepra. Não tem nada a ver. Depois de uma determinada idade, começa a se sentir cansaço, fadiga, as articulações já não estão funcionando direito. Isso é natural, isso é da idade. Então, pequenas manchas brancas, na sequência, pequenas manchas brancas apareciam por toda a pele. Apenas manchas brancas.
E então, essas manchas brancas começaram a endurecer em nódulos e elas mudaram de branco para rosa, para marrom e se tornaram muito escamosas. Então, uma sequência dos acontecimentos. Apareciam então nódulos que começavam a ulcerar e eles, pode mudar, por gentileza? E eles se enchiam de pus e começavam a correr por todo o corpo. Então, formava algo que, como uma úlcera, e depois essa úlcera se enchiam de pus e começavam a correr por todo o corpo. Então você vê, essa doença da lepra simplesmente começou e passou a consumir totalmente o homem, ou consome todos aqueles que, infelizmente, adquiriam essa enfermidade, essa doença. E outra coisa sobre a lepra é que ela atacava o sistema nervoso, de tal forma que o homem perdia toda a sensação de dor. Então, não sentia dor, caso cortava a mão, cortava algo, ou se queimava, ele não sentia dor de forma nenhuma. E essa enfermidade durava, em média, cerca de 9 anos. Então, era uma doença terrível e fisicamente debilitante, ou seja, era progressiva. Cada vez mais levando a pessoa a estar cada vez mais fraca. Como se isso também não bastasse, o terrível isolamento social, que também deve ser considerado. Por quê? Porque era determinado, quando sabia-se que um homem era leproso, ou seja, quando alguém era determinado que alguém tinha lepra, primeiro eles o baniam da sua aldeia, da sua cidade. Ele não tinha mais permissão para ter comunhão com outras pessoas. Ele tinha que deixar a sua família, ele tinha que deixar os seus amigos. Ele não podia viver mais em grupo, em união, em comunhão com ninguém. E era ilegal para um leproso se aproximar a menos de 15 metros de uma pessoa limpa. E se fosse um dia de vento, a regra mudava para 60 metros. Então, 15 metros. Depois, 60 metros. Por isso que eu falei que quando ele se aproximou de Jesus, já tinha algo errado, porque ele não poderia ter feito isso. Então, acima de 60 metros. E ele também tinha que rasgar as suas vestes para que as pessoas reconhecessem que ele era um leproso. Então, ele rasgava as vestes e, dessa forma, as pessoas reconheciam que quem tivesse as vestes rasgadas era um leproso. E todas as vezes que alguém via pessoas toda vez que o leproso via pessoas chegando por perto, o leproso era obrigado, de longe, a gritar: imundo, imundo, imundo. Ou seja, que ele era uma pessoa imunda para que ninguém se aproximasse. E como ele falava imundo, 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 isso avisava as pessoas que um leproso estava no local. E eles pegavam pedras e começavam a tirar pedras nele, para que ele não chegasse a lugar nenhum ao redor deles. Então veja a situação desta pessoa. Então, aqui está, resumidamente, a condição deste homem. Então, aqui está a imagem deste homem que a Bíblia diz que estava cheio de lepra. Mas, agora vamos ver algumas semelhanças entre a lepra e o pecado. Então, nós sabemos que a lepra é mais profunda que a pele, assim como o pecado, que também é profundo. Então, não era algo superficial na pele. As manifestações externas do pecado são apenas para mostrar o coração, o que há no coração. Nós vemos o pecado exterior, mas a origem está no coração, o que era semelhante à lepra.
Aparecia externamente umas manchas, mas já havia algo errado internamente. Parece bom por fora, mas há um problema com o seu interior. Então, assim é com o pecador. Soluções rápidas, né, externas e religiosas não resolverão o problema. Não existe uma solução. A pessoa perdida, o pecador perdido, precisa de uma cirurgia radical em seu coração, que só pode ser feita pelo Senhor Jesus. Então, enquanto que na doença natural poderiam se fazer, ou se pode se fazer muito mais agora, mas no caso do pecado, somente o Senhor Jesus pode restaurar a pessoa. Então, a lepra também começa pequena e então se espalha. Assim como aquele leproso, né, pode ter visto uma pequena mancha branca em sua pele um dia, e não demorou muitos dias até que a sua carne fosse consumida por aquela doença repugnante. Então começou e foi continuamente progredindo. Então, agora, o que acontece? O que podemos ver na palavra de Deus? Olhe para Davi. Então, o que Davi fez? Fez uma pequena mancha, vamos dizer assim, de preguiça. Ele estava, num dia que todo mundo estava na guerra, estava trabalhando, ele estava lá passeando no seu jardim. E o que aconteceu? Esta pequena mancha se transformou em um adultério, uma gravidez indesejada, mentiras que ele teve que cometer e, finalmente, um assassinato. Então, tudo isso pelo simples fato de algo que ele não pensou no seu coração que iria acontecer. Então, se cada um de nós abaixa um pouco o nosso nível de conduta e vai permitindo um pecado ali, um pecado acolá, um pouquinho mais, antes que você e eu, cada um de nós perceba, toda a vida foi arruinada e saqueada pelo diabo. Então, é sempre bom lembrar isso. O pecado contamina. A lepra contamina tudo que o leproso toca. Então, quando um homem era atingido pela lepra, ele era total e completamente contaminado. Tudo o que ele tocasse era contaminado. O mesmo acontece com o pecado. O pecado tem um jeito de envenenar a vida inteira de uma pessoa. Ele envenenará sua família, ele envenenará seus relacionamentos, ele devastará e arruinará tudo o que tocar em sua vida. Então, o pecado destrói tudo. Parece que não. Mas se nós pudéssemos perguntar a Davi se alguns momentos roubados com a esposa de outro homem valeram a devastação e as calamidades que vieram para a sua família como resultado de alguns poucos minutos, ou um pouco mais, não sabemos. Mas será que aquilo que ele fez com a esposa do Urias, não? E também com o próprio Urias, será que valeu a pena? Não. É óbvio que não todos nós sabemos. Então, a lepra também isola. O leproso era isolado, né, irmã? Então, do acampamento dos limpos. Então, o leproso era isolado do acampamento das pessoas que eram limpas, sadias. Ele era forçado a morar sozinho às margens da sociedade. O pecado também faz a mesma coisa. Ele isola. Ele cria uma divisão entre os membros da família. Ele separa principalmente o pecador de Deus. Ele isola cada um de nós do nosso Deus. O Senhor não pode aceitar. Então, a lepra também destina as pessoas para o fogo. Ou seja, o que significa isso? Então, tudo que o leproso tocava era queimado. Não tinha uma outra forma de lavar, guardar, passar um detergente ou alguma outra coisa. Então, tudo que o leproso tocava era queimado. E assim,
como é o pecado. O pecado também destina aqueles afligidos por ele ao fogo do tormento eterno. Então, todas as vezes que nós cedemos ao pecado, nós sabemos que podemos ter o fogo eterno como nossa recompensa. Então, é sempre bom lembrar isso. Mas este homem tinha um desejo. Ou seja, veja que a maioria, nesta época, a maioria das pessoas acreditava que a lepra era um golpe de Deus, era uma justiça de Deus, que era o julgamento direto de Deus pelo pecado na vida. Então, isso era o que se acreditava. Então, a lepra era um golpe cruel na autoestima de uma pessoa. Porque, não, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Assim como falaram para Jó. Então, Jó, não, você também está em pecado, você fez alguma coisa, não é possível que você está recebendo tudo isso. Então, a lepra também era como se fosse um castigo por algo que a pessoa tivesse feito. E fazia com que as pessoas sentissem não amadas, indesejadas e descuidadas. Ninguém tomava cuidado delas. Mas nós sabemos que esse homem, naquela manhã, a fé despertou no seu coração. A fé despertou no coração desse leproso. E ele sabia que tinha que chegar até Jesus. Então, este é um ponto importante. Uma hora nós temos que despertar do nosso sono, não esses que estão, mas não sabemos quem nos vê pela internet, mas nós temos que despertar e saber que nós devemos se achegar até Jesus, que é o nosso socorro sempre presente e onde não há um outro nome a qual seja salvação. Mais para baixo. Então, nós não sabemos o que o leproso tinha em mente. Ou seja, seja lá qual foi o motivo que motivou este pobre miserável, este homem, começou, né, a fazer a sua caminhada em direção ao Senhor Jesus. E quando ele encontra o Senhor Jesus, nós não sabemos o que levou ele a fazer isso, porque, como nós vemos, não era permitido ele se aproximar de pessoas. Com certeza ele não estava todo rasgado, nem gritou imundo, imundo, ficou quieto, o que está errado para a época. Mas ele, então, começou a fazer o seu caminho e chegou até Jesus. Então ele se ajoelha diante do Senhor e declara ao Senhor o seu desejo. E assim está escrito. E aproximou-se dele um leproso. Então aproximou-se de Jesus um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Então, através dessas palavras proferidas pelo leproso, nós podemos ver o quê? Que suas palavras indicam um desejo de se livrar da sua doença. Ou seja, ele queria ficar limpo. As suas palavras também declaram sua fé na capacidade de Cristo. Se o Senhor quiser, basta o querer do Senhor e ele estaria limpo. Então, são importantes. Tá? Então, basta uma palavra ou basta só o querer. E o Senhor Jesus respondeu: quero ser limpo. E pronto, estava limpo. Então, essas três coisas são uma imagem que deve estar no coração de um pecador que deseja vir a Jesus para ser salvo de seus pecados. Deve se aproximar do Senhor Jesus, reconhecer que é pecador e com humildade estar diante do Senhor, reconhecendo os seus erros, suas falhas, suas faltas. Então deve haver um desejo de se livrar do pecado que prende a pessoa. Se ela não tiver desejo de sair daquela vida de pecado, nada poderá fazer com que ele se aproxime do Senhor. Ele tem que ter esse desejo. Então, a convicção produz esse desejo no coração do pecador. Ele está convicto de que ele é pecador. Então, deve haver fé na capacidade de Jesus também de salvar uma alma. Se eu não tiver fé que o Senhor Jesus pode fazê-lo, se a pessoa não sabe que o Senhor Jesus morreu em favor dele, ela não crê
será difícil ela receber esta salvação. Não estou falando impossível, porque para Deus nada é impossível. Então, nós sabemos que essa fé é um presente de Deus, como está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E esta fé é produzida no coração do pecador pelo Espírito Santo. Então, assim, nós vamos crescendo na nossa fé, pelo Espírito Santo em que nós habita. Então, sempre haverá um sentimento de indignidade. Nós devemos ter sempre isso em mente. Nós não podemos nos aproximar do Senhor. Ou seja, isso é verdade porque nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós merecendo ser salvo, e o nosso Deus sendo um Deus tão santo e nós pecadores, nós temos que ter esse entendimento que não somos dignos de nos aproximar diante de Deus. Mas, através de Cristo Jesus, nós podemos. E, um pouquinho mais adiante, ele diz, olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, Moisés determinou e a pessoa deveria mostrar-se ao sacerdote depois que tivesse sido curada. E o desejo do Senhor também. Observe que o Senhor Jesus diz que isso será para testemunho a eles. Ou seja, que ele fosse lá e testemunhasse para aqueles lá, para aqueles sacerdotes, que a lepra poderia ser curada. Então eu diria que o sumo sacerdote talvez nunca tinha visto um leproso purificado. Não sei dizer, mas com certeza, né? Mas naquele dia ele foi avisado de que havia um homem na cidade que tinha o poder de tirar a lepra. Aleluia. Então, por isso que o Senhor Jesus enviou e ordenou que ele fosse lá. E que testemunho foi quando aquele pobre velho homem leproso foi gloriosamente purificado e aplicado no templo para a purificação. Então ele fez, mas ele também fez aquilo que o Senhor lhe tinha proibido. Então, quão testemunho, quão maravilhoso, que maravilhoso é o testemunho quando Jesus muda uma vida. Quando ele liberta uma alma da escravidão do pecado e liberta aquele que é pecador e reconhece que é pecador. Quão glorioso é isso. Então, isso faz o quê? Isso honra ao Senhor Jesus. Honra ao Senhor Jesus e atrai outros a ele. Se nós observarmos o versículo 45, todos que foram libertos da escravidão do pecado deveriam ser como ele. Nós devemos estar lá fora dizendo a um mundo pecador que Jesus liberta os pecadores e muda a sua condição para sempre. Então, que bênção são os testemunhos dos santos. Por isso que nós devemos testemunhar que nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós devemos ir lá fora no mundo, pecador, e dizer que este pecado que de tão perto nos atormenta como uma doença e que muitos não percebem, e que esta doença pode ser curada através de Cristo Jesus. Este pecado que muitos demoram muito tempo para reconhecer, como eu e tantos outros, mas que a cada vez mais o pecado vai se avolumando, porque o pecador cada vez vai fazendo mais concessão ao pecado. Pode observar isso. Por isso que não podemos deixar uma pequena brecha para o inimigo, porque é através dessa pequena brecha que ele vai trabalhar para nos destruir, para destruir a nossa vida física, a nossa vida espiritual acima de todas as coisas. O inimigo quer sempre nos ver longe do Senhor Jesus. Ele trabalha incessantemente, incansavelmente, para nos tirar de perto do Senhor Jesus. Então era o que a lepra fazia.
separava o homem da comunidade. O pecado separa o homem da comunidade, separa, acima de tudo, o homem do Salvador. Então, vamos sempre ter em mente que o inimigo não está de brincadeira, como se diz. Ele está sempre atento para nos destruir, destruir o nosso lar, o nosso local de trabalho, destruir os nossos relacionamentos. Em tudo, ele está bem perto, mas o Senhor Jesus está mais próximo de nós, porque ele é o nosso protetor, é o nosso guia, é o nosso salvador, é o nosso redentor. Então, encontramos a solução para esta doença tão grave que é pecado. Claro que sabemos que pecado não é doença, mas as consequências deste pecado que provocam tantas e tantas desgraças, separações na vida de muitos. Mas aqueles que permanecem confiando no Senhor vão ser restaurados, restabelecidos se caíram, e vão permanecer firmes se firmes estiverem no Senhor. Por isso, devemos buscar a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Agradeço ao nosso Deus pela oportunidade. Desculpa a minha esposa que teve que sair e voltar, sair e voltar. Foi um erro técnico, mas que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Em mais uma semana, eu agradeço de coração a cada um e agradecemos a cada um de vocês que também nos veem pela internet, que o Senhor esteja concedendo esta graça maravilhosa de permanecermos na palavra do Senhor, vendo o pecado que graça, ou seja, que aumenta, que está neste mundo exterior, mas vamos falar às pessoas que este pecado é uma enfermidade, é uma doença que cada vez mais leva a pessoa ao fogo eterno. Agradeço ao Senhor no nome do Senhor Jesus. A irmã Mia que tem uma palavrinha. Os irmãos sabem que a tecnologia cada vez mais, né, vai avançando, e sobre lepra eu tive a oportunidade de fazer estágio no hospital de lepra, né? Mas lá não se queima mais roupa, se esteriliza bem, e agora eles pedem para que o pessoal da área de saúde tome mais conta com as excreções, suor, urina, fezes, saliva, escarro, essas coisas. Tem que ter aquela proteção total, né, de plástico, tem que ser de plástico para não entrar as bactérias, e não é necessário queimar todas as roupas. Mas é uma doença grave, uma doença bem, meu Deus do céu, sufocante. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar ao Senhor e agradecer esta maravilhosa proteção e o cuidado que o Senhor tem nos dado. Ó maravilhoso Deus, justo, santo e bom, o Senhor tem abençoado esses teus santos com todas as tuas bênçãos, aleluia. E temos visto e temos ouvido mais uma vez que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E somente o Senhor Jesus, o teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, é que pode nos limpar, nos purificar e nos tornar mais alvos do que a neve, pelo teu sangue derramado naquela rude cruz. Senhor, ajuda-nos a permanecer debaixo da tua graça, do teu cuidado e da tua proteção. Em mais uma semana que se inicia, continua com os teus santos, com os teus servos, com o teu filho, com o teu povo, ó Pai amoroso. E bendizemos, te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos amparou, nos concedeu o alimento e o pão de cada dia, a saúde e as forças e os teus livramentos. Permanece com todos, a cada um desses que estão neste momento, aqueles que veem este vídeo através da internet, alcança cada lar e cada família. É no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós te pedimos esta presença maravilhosa e te agradecemos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Assim dizemos,
Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Desculpem pelo horário, em nome de Jesus. Amém. Muito grato.